A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o Fernando Dourado Filho, que lançou o livro Nos Passos de Fischl-Chereznia e outras histórias. Confira. Olá, hoje eu vou entrevistar o consultor de internacionalização de empresas, Fernando Dourado Filho, que recentemente lançou este livro, Nos Passos de Fischl-Chereznia. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Priscila. Prazer grande estar aqui. Então, você tem uma relação com empresas, viaja ao mundo há mais de 40 anos e também é escritor. Como que tudo isso começou a se encaixar? Como que tudo isso se encontrou? A relação com as viagens, na verdade, começou muito cedo. Eu sou pernambucano, sou de Recife. Recife é uma cidade muito cosmopolita. Eu nasci praticamente vendo o Oceano Atlântico. A partir disso, esse chamamento para as viagens se tornou muito agudo. Eu tive minha primeira temporada na França aos 15 anos, depois disso outra na Inglaterra, depois disso outra na Alemanha, até em Israel, e outras foram se sucedendo. Isso me levou a uma vida internacional de uma forma muito precoce, eu diria. Logo que eu cheguei a São Paulo, aos 23 anos, recém-formado, enfim, para começar a minha vida, eu comecei a trabalhar em áreas internacionais. E por trabalhar em áreas de exportação, pouco a pouco, as pessoas me pediam para estruturar esse tipo de conhecimento internacional de forma a que as pessoas, quando viajassem, elas pudessem apreciar de uma forma mais completa, não somente as relações de trabalho, as relações profissionais, mas também o universo cultural daqueles países. Assim sendo, nasceu a carreira de escritor. De tanto conhecer os países e a vontade de contar as experiências. Exato, as pessoas falavam muito de choque cultural, falavam muito de estresse aculturativo, ou seja, de lidar com culturas diferentes, muitas vezes muito contrastantes com a nossa, não é? E nós somos um país, apesar das diferenças regionais, razoavelmente uniforme no que diz respeito a idioma, no que diz respeito a credos, no que diz respeito a alguns aspectos determinantes da cultura. De maneira que preparar pessoas para lidar com a cultura japonesa, chinesa, coreana, indiana, paquistanesa, árabe, francesa, italiana, espanhola, tudo isso passou a integrar um pouco esse cardápio, sem naturalmente sucumbir a regrinhas do faça isso, não faça aquilo. Quer dizer, tentar entender um pouco a cultura nos seus fundamentos, a parte invisível do iceberg. Não é? Ou seja, como os povos se organizam para sobreviver, por que é que à mesa de negociação ou à mesa do jantar eles vão agir de uma forma ou de outra. E ao todo, quantos países você conheceu? Olha, pela minha conta de hoje, nós estamos falando de praticamente 180 países. É bem verdade também que essa cifra deixa as pessoas assim um pouco espantadas, mas a gente tem que levar em conta que o mundo mudou. Antigamente a pessoa conhecia a Iugoslávia, por exemplo. Sim. Não é? Hoje a gente pode conhecer Montenegro, a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, a Albânia, a Macedônia. Todos esses países integram o que era antigamente a Iugoslávia. Então, um pode facilmente virar 5, 6. E assim, naturalmente, você vai chegando a números um pouco expressivos. Esse livro que você lançou recentemente aqui no Brasil são pequenos contos e eles dialogam entre si ou não? Eles são independentes? É uma pergunta muito boa, Priscila, é uma pergunta muito boa. São 11 contos curtos, né? É um livro de 140 páginas aproximadamente. Eu diria que sim, há um diálogo entre algumas histórias, especialmente as que dizem respeito à minha experiência em Israel. Tem 2 capítulos dedicados à minha vida de kibbutznik, à minha vida de voluntário, na verdade. A minha primeira experiência data de 1976, quando eu tinha 18 anos, estudava na Alemanha e fui trabalhar por 4 meses no kibbutz Hayalet HaShachar, no norte de Israel, perto de Tzfad. Isso aí marcou um pouco essa relação de afeto com Israel, que não parou, enfim, e que continuou ao longo dos anos. Essas 2 histórias, elas indiretamente terminam conversando com a história principal, nos passos de Fischl-Chereznia, na medida em que, ao conhecer seu Fischl, quase 40 anos atrás, de alguma forma, ele deve ter achado muito interessante que um jovem de 18 anos, não judeu, tivesse toda aquela ligação emocional com Israel, não é? Um país ao qual ele era emocionalmente tão ligado, enfim, e para cuja criação teve um papel tão determinante ou tão engajado, de maneira que eu diria que essas 3 histórias elas dialogam entre si.
Naturalmente que o fio condutor dos 11 contos, se a gente for pensar bem, é um pouco essa história de desenraizamento, de pessoas que vivem longe do lugar onde nasceram. Não é? Eu mesmo, desde adulto, jamais vivi no estado onde nasci, apesar de voltar lá com muita frequência e de amá-lo perdidamente. Né? Seu Fischel também saiu da Polônia muito cedo, nunca mais voltou lá. E por que destacar no título Fischel-Tchereznia? Bom, porque seu Fischel para mim foi uma figura muito importante. Foi um amigo, um homem bem mais velho do que eu, mas que acolheu de uma forma muito igualitária. Eu o conheci por ocasião de uma visita, talvez a única que ele tenha feito ao estado de Pernambuco. Na época, fiquei muito amigo da família. E ao chegar aqui em São Paulo, naturalmente, ele funcionou sempre como uma referência constante. A experiência que eu tinha tido com pessoas da geração dele, com pessoas nascidas nos anos 20, nos anos 30, lá em Israel especialmente, eram pessoas que tinham feito essa passagem de forma direta do shtetl para o kibbutz, ou do shtetl para a vida, enfim, em Israel. Não eram pessoas necessariamente que tinham passado por cidades grandes, cosmopolitas, como São Paulo, e que, consequentemente, abraçassem uma diversidade de interesses tão grande. Eu jamais vou esquecer a primeira noite que eu cheguei aqui para conhecê-lo, quando ele me levou a um restaurante. O carro dele tinha uma enorme decalque assim escrito atrás: "Sou brasileiro, judeu e sionista". Eu achei tão curioso aquilo, quer dizer, era uma época em que o Brasil tinha feito uma condenação na ONU do sionismo como uma forma de racismo e tal, e a comunidade estava tomando uma posição bastante frontal com respeito a isso. E eu via naquela pessoa a compatibilização perfeita desses três conceitos, vendo que eles em nada eram excludentes, que se podia muito bem ser brasileiro, ser judeu e ser sionista. E ele sempre foi uma pessoa muito engajada aqui na comunidade judaica, inclusive trabalhou com o senhor Leon Pfeffer, ele tem uma importância enorme aqui na comunidade judaica. Então, esse título é uma homenagem a ele? Olha, na verdade, eu acho que a história das 11 histórias do livro, sem dúvida que é a história mais... a história que mais me tocou. Talvez justamente por isso, talvez por esse ato de intrusão. Eu sempre perguntei por que ele não visitava a pequena cidade onde ele tinha nascido, em Stolpnica, na Galícia polonesa. E ele sempre disse: olha, eu até pensei em ir, mas na última hora decidi não ir. E eu, como viajava muito para aquela região a negócios, um dia eu peguei um ônibus na Lituânia, em Kovno, viajei até Cracóvia e de lá fui até Stolpnica. Eu lembro que eu coloquei 2 rolos de câmera, preto e branco, achava que preto e branco combinava um pouco mais com o ambiente. Fotografei a cidade inteira e, sem dizer palavras, cheguei aqui com as fotos, coloquei sobre a mesa e disse: vem cá, identifique aqui onde é que é isso. Ele então abriu aquele belo sorriso que ele abria nessas ocasiões e ele começou a identificar foto por foto, como se tivesse saído de lá ontem. Tinha um senso de direção, uma memória absolutamente prodigiosa. Então, essa história em que eu narro essa minha visita, essa intrusão, não é? A reação dele, enfim, tudo isso, é sem dúvida a minha história preferida. Daí nós termos, juntamente com a editora Chiado, escolhido essa história para dar nome ao livro. Não é? Quanto ao papel dele aqui em São Paulo, bom, eu me sinto até pouco legitimado para falar sobre isso, porque muitas outras pessoas podem falar sobre o arquivo vivo que ele foi, mas, sem dúvida, que a história do século passado ela não pode ser escrita, especialmente do judaísmo no Brasil, sem a figura de Fischel-Tchereznia, no meu entender. E quais são os seus próximos projetos? Tem algum livro, alguma viagem em vista? Viagem sempre. Viagem sempre, inclusive agora, após os lançamentos deste livro, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, todos 3 coroados de muito sucesso. Eu parto agora para fazer um roadshow internacional, tanto quanto permite um livro que ainda só existe em português, mas eu farei no dia 18 em Lisboa, na livraria FNAC, uma primeira apresentação, uma noite de autógrafos, depois no dia 20 na cidade do Porto, e antes disso, no dia 14 de outubro, na Embaixada Brasileira de Paris, com o apoio, inclusive, do setor cultural da Embaixada e a presença do meu velho amigo, o embaixador Paulo de Oliveira Campos, que já disse que estará conosco. E para as pessoas conhecerem ainda mais o seu trabalho, entrarem em contato, como que elas podem fazer? Olha, eu diria que o atalho mais curto hoje em dia seria o Facebook. Então, Fernando Dourado Filho, muito fácil me acessar.
A partir disso, enfim, pudemos estabelecer uma amizade virtual e, quem sabe, uma amizade mais concreta. Muito obrigada, Fernando, pela Muito entrevista. obrigado a você, Priscila. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. E você, continue com o Shalom Brasil.